Benihim, experimentando a presença de Deus. Senhoras e senhores, eu vim nesta viagem à África do Sul com apenas uma mensagem, uma unção fresca. Ergam as mãos e digam uma unção fresca. Digam, querido Jesus, uma unção fresca. Senhor bendito, uma unção fresca. Vocês devem entender algo. Sem a unção nós morreremos. Sem a unção nós desfinhamos. Sem ela não conseguimos sobreviver. Sem ela não conseguimos ter vitória sobre o diabo. Sem a unção de Deus nós afundamos. Cada um de nós será testado. Cada um de nós passará por provações. Cada um de nós passará por vales. Sem unção, naufragamos. A mensagem que quero trazer a vocês nessa noite salvará a sua vida. Se você tomar posse dela. Cada um de nós é ungido como cristão. Mas temos uma medida disto em nossos corações. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:21 que somos ungidos. Cada pessoa cristã é ungida. O que é a unção? Ela é transbordar da vida do Messias. A unção é o transbordar da vida de Jesus. A unção não é um sentimento. Ela é um produto tangível. A unção é sentida, palpável, conhecível. Você a conhece, sente e experimenta. A unção é o poder do Deus Altíssimo. Todo cristão deve entender aqui neste auditório. Nas áreas do púlpito excedente e aqueles assistindo pela TV devem entender que a unção de Deus é o seu forte poder. Tão grande é o Senhor, é o seu poder que é chamado de o poder do Altíssimo. É o poder de Deus que nos foi permitido em Atos 1:8, quando Jesus disse: E recebereis poder. Como? Como vem o poder? Depois que descer sobre vós o Espírito Santo. Por quê? Para que sejais minhas testemunhas. O poder de Deus não é para fazer piqueniques. O poder de Deus não é para fazer festas. O poder de Deus não é para êxtases espirituais. O poder de Deus não é para experiências espirituais. O poder de Deus é para serviço. Serviço. É isto para que sejais testemunhas. O poder de Deus aumenta em você. Quero que todos prestem atenção, pois muitas pessoas não entendem a diferença entre o poder de Deus e a presença de Deus. A presença de Deus é a sua glória. A presença de Deus é a sua natureza. A presença de Deus é Ele mesmo. A presença de Deus é os seus atributos. Deixe-me ajudá-lo a entender algo, todos aqui. Não podemos sentir a presença de Deus, sentimos o poder dele. Mas os que não sabem a diferença dizem: sinto a presença de Jesus. Não podemos sentir a presença de Jesus, sentimos o poder dele. E as pessoas não entendem as Escrituras, dizem: eu sinto a presença. Quando o que realmente querem dizer é: sinto o poder. A presença de Jesus não pode ser sentida, ela é conhecida.
A presença é conhecida, a realidade da presença de Deus se torna real para você. Quando você adora, quando você ora e quando você lê as Escrituras. A presença de Jesus é a sua pessoa. Fico feliz por ter a sua atenção, pois quero ajudá-los a entender essa diferença. E quando a entenderem, poderão receber o poder de Deus. Quando Moisés orou em Êxodo 33:18, ele disse a Deus: mostra-me a tua glória. Ele não disse mostra-me o teu poder. Ele disse mostra-me a tua glória, Senhor. Ele já tinha visto o poder de Deus. Ele viu o poder de Deus destruir o Egito. Ele viu o poder de Deus dividir o Mar Vermelho. Ele disse, mostra-me a tua glória. Deus em Êxodo 34, versículo 5, mostrou-lhe a sua glória e se revelou. Ele veio e disse, o Senhor Deus é misericordioso, o Senhor é longânimo. E que de maneira alguma inocentará ao culpado. Quando Deus revelou a sua glória, Ele revelou os seus atributos. Quando Deus revelou a sua glória, Ele revelou a sua natureza. Quando Deus revelou a sua glória, Ele revelou os seus caminhos. Em Salmo 103:7 diz, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, mas os seus feitos aos filhos de Israel. Os caminhos do Senhor é a sua glória. Agora vamos entender algo sobre a presença de Deus. A presença de Deus, mencionada em João 14, no versículo 16 e 17, Jesus disse que o Espírito Santo, e não se esqueçam que o Espírito Santo é a presença de Deus. Ele é a presença de Deus, não foi Ele, Ele é. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não veem e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Notem 3 coisas aqui prometidas. Número 1, que fiquem convosco para sempre. A presença de Deus é eterna. Ela é dada ao crente para sempre. Mas então o Senhor disse algo mais marcante. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vem e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A presença de Deus não apenas permanecerá para sempre. Ela estará conosco e em nós para sempre.
Digam depois de mim: a presença de Deus está comigo e em mim para sempre. Digam para sempre. Portanto, Jesus não vem e vai. Quando Jesus entra, ele vem para ficar para sempre. O Espírito Santo é a sua pessoa. A pessoa do Espírito Santo procede de Cristo Jesus. Nós não entendemos a Trindade e não entenderemos enquanto estivermos na Terra, mas temos que entender: Deus é uma Trindade. Deus Pai é sempre o patrão. Eu o chamo de o grandioso patrão, o grande patrão, o comandante supremo. Ele é o que dá os mandamentos. Ele é quem disse a Moisés: vá até o faraó. É quem disse a Elias: vá e unja a Azael, Jeú e Eliseu. Quando penso em Jesus, vejo o administrador em glória, aquele que faz a vontade de Deus. Quando penso no Espírito Santo, vejo o poder de Deus. Ele é quem manifesta o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder da Trindade. Bem, vamos falar da presença. A presença de Deus entra em nosso coração no momento da salvação. Nessa noite, os que foram salvos receberam a Cristo. Esta é a presença do Senhor. A presença do Senhor se torna realidade quando as pessoas o adoram. Quando as pessoas falam com Ele, leem a sua palavra e ouvem a sua voz. É por isso que quando adoramos, ficamos tão quietos e calmos, pois a adoração não agita a alma, ela aquieta a alma. A presença de Deus traz calmaria ao coração do homem. A presença de Deus não te faz gritar, ela te faz chorar, sussurrar. A presença de Deus nos traz confiança e fé. Ela nos traz libertação de julgos. Em sua presença está a liberdade. A presença de Deus traz alegria ao coração do homem. A presença de Deus é conhecida. Deixa-me dizer de outra forma. A presença de Deus se torna real quando eu o adoro. Mais real do que você. A presença de Deus está sempre em sua capacidade máxima. Quando ela vem em 100% de sua capacidade. Não recebemos um pouco em um dia e mais um pouco em outro dia. Recebemos a completude de Deus num só momento. E não a sentimos, nós a conhecemos. Mais tarde, quando o adoramos, a sua presença se manifestará. Mas Ele já está em nós. A sua presença não vem do céu e depois volta para lá todos os dias. Ele vem e permanece para sempre. Aleluia! O poder é diferente. Número 1. O poder de Deus não está em você. O poder de Deus vem sobre você. Uma grande diferença. O poder de Deus não está está sobre você.
Por isso Jesus disse sobre vós: e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Há 3 experiências no Espírito. Ele vem para estar conosco, em nós e depois sobre nós. Ele está conosco e em vós, através da sua presença. Agora ele vem sobre vós para o serviço. Quando acordei nesta manhã, a presença de Deus estava em mim, assim como estará amanhã e depois de amanhã, e na mesma semana seguinte, e no ano seguinte, e por toda a eternidade. E a presença se tornará real quando eu adorar, quando eu ler sua preciosa palavra. Quando eu orar silenciosamente, chegarei à percepção da presença de Deus. Começo a viver nela, andar nela. Pratique a presença de Deus através da adoração, das Escrituras, da oração, da comunhão. O poder de Deus vem sobre mim apenas quando eu ministro. A presença de Deus me sustenta. A presença de Deus me faz ser. O poder é para outro. Portanto, a presença me leva a ser. O poder me leva a fazer. Quantos entenderam? Levante as suas mãos bem alto. Quando a presença de Deus está em você, você se torna. Os frutos do Espírito são reais. A presença de Deus te faz conhecer Cristo, Jesus, e segui-lo literalmente o imitando. Mas quando o poder vem sobre você, Deus te usa como um instrumento para abençoar o seu povo, para pregar o Evangelho, para declarar o seu poder. Não podemos transferir a presença de Deus. Não podemos impor as mãos e dizer: ninguém se salva através da imposição de mãos, mas as pessoas são curadas e libertas. Por quê? Porque é o poder de Deus. Bem, aonde encontramos o poder de Deus? Nós o encontramos em sua presença. Está em Abacuque 3 e 4. Pois a Bíblia diz que quando Abacuque viu a glória de Deus, ele viu o poder escondido em sua mão. Pois diz, lá está na tela para vocês, e o seu resplendor era como a luz. E a palavra diz que ele viu esta glória, e então diz: e ali estava o esconderijo da sua força. A glória de Deus contém o poder. Como esse poder é liberado? É liberado através de entrega. Nós entregamos a Deus e Ele libera o poder. Como nós entregamos? Redeem os vossos membros, diz a palavra. Eu aprendi a me entregar. Acho que a única coisa que faço, com a qual muitos pregadores têm problemas, não sei porquê, mas eles têm, é que aprendi a me entregar. Um homem um dia chegou a mim, ele estava de joelhos em Tulsa, Oklahoma, e havia milhares de pessoas olhando para ele. E ele ficou de joelhos e todos os conheciam. Se eu mencionasse o nome dele, vocês saberiam quem ele é. Ele ficou de joelhos com a esposa chorando, e ele disse: Irmão Benny, imponha suas mãos sobre mim para que eu receba o poder de Deus. E eu impus as mãos sobre ele. Então ele disse: ore para que Deus me ajude a me entregar.
Olhei para ele e disse: esta é uma única coisa com a qual eu não sei te ajudar. Posso pedir a Deus para te ajudar. Pois naquele momento ele tinha pedido: me ajude, me mostre. E isto não é algo que eu possa te dizer. A entrega é algo que, para mim, é tão difícil como respirar. Consigo me render ao Senhor assim? Eu estou tão feliz, mas eu aprendi a me entregar. Louvo anos. Quando comecei a pregar o Evangelho, você sabe, a gente tropeça um pouco, mas temos que aprender. Eu costumava assistir os cultos de Kathleen Kuhlman. Eu assistia a pregar, e eu pensava, quando ela vai se estender? Pois quando ela pregava, as pessoas caíam, mas quando ela se entregava, o poder de Deus vinha. Quando o poder de Deus vinha, todos a acordavam. Ela sabia se entregar, mas ela esperava pelo Senhor, o Senhor se mover. Preste bastante atenção, isso eu posso dizer. Você não consegue se entregar até Jesus se tornar real para você. Você se entrega ao Senhor, não se entrega por entregar. Se entrega àquele que é real para você. Em algum ponto da adoração, Jesus se torna mais real para mim do que o Greg, e mais real para mim do que a Sharon, mais real do que qualquer pregador aqui na tribuna. Ele se torna mais real para mim do que eu mesmo. E quando o Senhor se torna real para mim, eu sempre, ou na maioria das vezes, dou um sinal a Sharon e ela toca um louvor. E o motivo é porque antes de me entregar, este é o meu sinal para os ajudantes começarem a andar pelos corredores, pois no instante em que me rendo, milagres começam a acontecer em segundos. É como uma torneira sendo aberta. E ele toca Jesus, ó glorioso. E eles começam a andar em volta. E por quê? Ainda não estou pronto. Tenho que dizer mais algumas coisas. Quantos querem entender como a unção funciona? Você deve extraí-lo da presença de Deus. Está em Deuteronômio 32 e 13. A Bíblia diz: Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra. Oh, isto é glorioso! As alturas da terra são os lugares de adoração. Não de louvor, mas de adoração. Quando adoramos a Deus, cavalgamos nas alturas da terra. Estamos literalmente em lugares celestiais. E a Bíblia diz algo surpreendente. Eu vou mostrar em um momento. Ergam suas mãos por um instante. Digam, Pai, ajude-me a entender isso. Em nome de Jesus, amém. Agora ouçam. Nas alturas ele o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Isto é a porção incrível da palavra de Deus. Vejam o que diz. Ele o fez, este é Jacó, cavalgar nas alturas da terra. Este é o lugar onde a presença de Deus se torna real. E comer os frutos do campo. Quando a presença de Deus se torna real para você, a palavra é facilmente entendida. E de repente a Bíblia se torna clara como um cristal. Por isso que imploro a vocês, não se apressem em ler a Bíblia até Jesus se tornar real para vocês. Adorem-no por alguns minutos antes de ler a Bíblia. Pela manhã coloquem um CD de adoração enquanto você espera no Senhor. Então, quando o Senhor vivificar seu coração, leia a Bíblia.
pois ao contrário sua mente estará bastante confusa e você não consegue entender o que está dizendo. Mas a presença de Deus limpa a névoa, se torna real a palavra. É isso que quis dizer com comer os frutos do campo. E lá Deus o faz chupar, extrair o mel, a palavra da rocha. Quem é a rocha? É o próprio Cristo Jesus. E azeite da perneira, mas isso acontece nas alturas. Em Isaías 38, 18 e 19, e isto é algo tão glorioso. É apenas nas alturas que o poder de Deus flui. Pois aqui diz, ouçam, é glorioso. Não vós lembreis das coisas passadas, nem considereis isto. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Mas como? Como esses rios fluem? Isaías 41, 17 diz isso. Os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua está seca, mas eu, Senhor, os ouvirei, e o Deus, e abrirei rios aonde? Nos altos desnutados. E os rios estão em lugares altos. Tem alguém ouvindo? Se estão, digam sim. Esses lugares altos são lugares de adoração. Abriram-se rios nos lugares desnutados, fontes no meio dos vales. Quando começamos a experimentar esses lugares altos de adoração, lá encontramos o poder de Deus, lá encontramos os rios, lá encontramos o azeite, lá encontramos o poder do Deus Shalom, todo. Queridos, aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Águia. Eu quero falar para você que é profeta ou profetiza do Senhor. Os profetas estão vivos, sim, em pleno 2022, 23, 24, só que eles são incompreendidos, perseguidos. Você que tem visões, sonhos proféticos ou almeja, ou deseja esses dons, dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, profecia, sonho profético e tradução de línguas estranhas. Nós treinamos pessoas aqui há 7 anos, tá bem? E temos esse treinamento online agora para profetas e profetisas, para você conseguir entregar direito para as pessoas os recados de Deus, as visões, compreender aquilo que o Espírito Santo mostra. Quer saber mais? Me chama nesse zap aí, vem comigo. Tchau, tchau.